Grenal termina empatado por 1-1 e com polêmicas de arbitragem. Mas do nosso lado colorado aqui, o Inter deixou a desejar, o Inter jogou mal, é isso que a gente vai falar após a vinheta. O time do Internacional foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Rohel, Vitão Bernabei, Fernando Bruno Henrique, Alan Patrick Vitinho, Wesley e Valência. Por onde eu começo? Primeiro tempo. Foi um vareio, né? Foi um baile do Grêmio. O Grêmio foi muito melhor do que o Inter no primeiro tempo. E talvez não só por qualidade do Grêmio, mas também porque o Inter estava perdido. O Inter estava todo perdido no primeiro tempo. Individualidades do Inter que costumam ir bem, não foram bem. Exemplo, Bernabei. Bernabei hoje e contra o Palmeiras ele não foi bem. Hoje ele errou muito, hoje ele só começou a fazer alguma coisa lá no segundo tempo. Então o Bernabei foi muito mal hoje. Rohel, não dá, né? O Rohel já mostrou que ele não pode ser um zagueiro titular de um time como o Internacional. Ele é ruim para recompor, ele é perdido, nervoso. Talvez em outro time, mas no Inter não tem como. Hoje o Bruno Henrique também teve muitas dificuldades, Alan Patrick não apareceu. Wesley e Vitinho, ambos foram maus. O Wesley sumido, o Wesley não fez nada. O Wesley que tudo que tentava fazer, fazia errado, parecia que estava com peso nas pernas. E Vitinho também, todas as tentativas dele foram erradas, insuficientes, fracas. E talvez o pior da noite, assim, o Valência. Porque o Valência ele tem um gol na cara, bola na área, ele Volpe. É só bater, vai, dali, sabe, com vontade de querer ganhar o Grenal. Talvez até com aquela mesma força que o Alan Patrick fez o segundo gol do Grenal na arena, do Gauchão. Ele passa pro Volpe. Além de que depois tem um outro lance claro, onde ele arrumar e chutar. Ele se tropeça na bola, ele tropeça com gramado, ele tropeça sozinho e desperdiça aquela oportunidade. Então, o Grêmio, quando teve a chance, porque o Grêmio ele estava bem organizado, assim, se defendendo bem, trocando passes, finalizando, chegando, estava bem organizado. Deve ter sido muito mais na conversa, da vontade, da raça, do que em si táticas, né? Porque era um técnico interino. Mas isso mostra o quão ruim era o trabalho do antigo treinador deles. E aí o Grêmio, quando tem a oportunidade, começa a chegar com perigo, o Antony precisa fazer alguns milagres, e aí entra aquela fala. Eu botei no título do Inter e Palmeiras, assim, ó, Palmeiras faz o que o Inter não fez. Por quê? Porque o Inter foi melhor que o Palmeiras em muitos momentos, o Inter jogou bem, só que o Inter não foi efetivo, o Inter não fez gol. Hoje, poderia ser a mesma coisa, porque o Grêmio faz o que o Inter não fez. A diferença é que o Inter toma, assim, banho no primeiro tempo. O Inter jogou muito mal o primeiro tempo, o Grêmio foi bem melhor. Mas o Grêmio faz o que o Inter teve pelo menos duas vezes chance de fazer no primeiro tempo. E outras provavelmente, mas não tão capitais. O Grêmio faz o gol. O Inter não consegue, o Grêmio faz o gol. E foi bem validado, tá? No começo foi anulado, o VAR foi lá e corrigiu, e foi bem validado. O Edenilson não estava impedido. Então, 1-0 pro Grêmio, o Grêmio fazendo o que o Inter não faz. Vai pro intervalo a gente apavorado, porque, peraí, o Inter que jogava tanto, o Inter tão dominador, tão dominante, tão forte, tá jogando assim, perdido, o que foi que aconteceu? Subiu o salto? Ou 2, achou que o rival não ia jogar tudo aquilo e achou que ia ser muito mais fácil? Ou 3, sabe, alguém aí em principal tá com cansaço físico, alguma coisa? Não vão me dizer que é cansaço da temporada em abril, né? Pelo amor de Deus. Então, muito difícil de entender o que estava acontecendo. Cara, eu não sei se o Grêmio é aquela de derrubou o treinador ou o quê, mas que o Grêmio foi completamente outro nesse jogo foi. Agora, não podemos negar os grandes erros do Inter, né? Isso que a gente falou. Bernabei não jogou bem, errou muito. O Alan Patrick não apareceu. Bruno Henrique também não foi legal. O Wesley e Vitinho sumidos na partida. O Valência perdeu 2 gols feitos, que se talvez fosse um Pedro da vida, às vezes até o Borré, não sei, teria feito. E aí muda, gol perdido em Grenal muda completamente. Então, o segundo tempo vem, e aí a gente vê que pelo menos de postura o Inter muda.
mas precisou algumas alterações no time. Precisou entrar o Gabriel Carvalho, que a entrada do Gabriel Carvalho e do Bruno Tabata, no lugar ali do Vitinho e do Wesley, mudou completamente o anímico da equipe. Né? O Inter muda com a entrada do Bruno Tabata, o Inter muda com a entrada do Gabriel Carvalho, o Inter muda completamente. A entrada do Borré foi também importante, mas eu acho que o Borré entra tarde na partida. Acho que deveria ter entrado no intervalo já. Suspeito que o Roger não colocou ele para não querer queimar o Valência. O Ramon entra, eu acho que parece, né, que o Bernabé teria sentido. Mas assim, a entrada do Gabriel Carvalho e do Tabata, né, foi a melhor coisa que aconteceu pro Inter. Porque o Inter é melhor que o Grêmio. E aí a pergunta, por que o Inter não jogou daquele jeito desde o começo do jogo? Porque quando o Inter começou a jogar, o Inter foi muito mais perigoso que o Grêmio. E cara, vou te dizer que é um problema desse time do Inter, né? Fazer gols. Porque o Inter tem várias oportunidades e perde. O Borré tem uma cabeçada que perde. O Gabriel Carvalho teve umas 2 ou 3 chances e perde. E aí o Inter começa a empilhar chances e chances, fazendo ou o Volpe trabalhar ou indo para fora mesmo, travessão, tomada de decisão errada. Teve um lance ali que o Tabata chutou, se fosse um pouquinho mais para baixo, poderia ter feito. Então, o melhor Inter do jogo talvez foi até melhor do que o melhor Grêmio no jogo, tá? O Inter consegue um gol de um pênalti bem marcado com o Alan Patrick. Foi pênalti, claro, né? Não tem nem o que discutir. Pro Alan Patrick. Pro Inter, aliás, gol do Alan Patrick. Aí, essa empilhar gols que eu falei, empilhar chances de gols e perder muitas chances que eu falei, foi depois desse gol do Alan Patrick, tá? Porque depois que o Inter faz ali, empata o jogo, o Grêmio fica uns 20 minutos sem ver a cor da bola. O Inter é bem melhor que o Grêmio. Só que aí nos minutos finais, obviamente, o Grêmio começa a chegar de novo, e aí vira aquela trocação. Um jogo muito quente, né? Acho que no todo daí. Lá no começo, nos 15 primeiros minutos, 10 primeiros minutos da partida, tava bem quente o jogo. Aí entra o Sr. Kahneman, né? Que não saía da volta do árbitro. Pelo amor de Deus, esse cara, como é que não toma vermelho? Inacreditável. E aí o Grêmio reclama de um pênalti, tá? O Grêmio reclama de um pênalti. Pra mim não foi, tá? Pra mim não foi, porque ele não toca na perna. Ele não toca no jogador do Grêmio. Ele vai na bola. Mas há quem diga que é interpretativo. E nesse interpretativo o árbitro pode marcar o que ele bem, né, analisar. E ele até foi pro VAR e foi analisado que não foi pênalti. Né? E aí os gremistas estão gritando, estão falando que se fosse aquilo ali, o Grêmio tinha vencido. Cara, pra mim, as chances do Grêmio vencer hoje foram muito mais erros do Inter do que acertos do Grêmio. Porque da parte do Grêmio só tem a vontade, o querer. Tá, é outro time, tá, teve mudanças, tá, a postura foi diferente, o trabalho do Quinteiros era horrível, mas foi muito erro do Inter. O Inter entra desligado no primeiro tempo, Bernabé não joga bem, né? Assim, o Inter erra tudo, erra passe, não consegue passar do meio de campo com a bola, Valência perde 2 gols feitos, Alan Patrick também não apareceu, Wesley e Vitinho foram negações hoje ali nas pontas. Foi o pior primeiro tempo, talvez, da era Roger Machado. Foi talvez, pode ser que eu esteja exagerando. Do ano não foi, do ano não tem opinião. Mas talvez o primeiro tempo foi o pior primeiro tempo da era Roger Machado. E aí no segundo tempo o Inter melhora, mas eu acho que o Inter dormiu e acordou tarde na partida. E o jogo acaba 1-1. Perder seria muito pior, né? Mas assim, empatar com o Grêmio não é bom resultado para o Inter, até por causa da tabela. Questão de tabela, o Internacional está no seu 3º jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Né? E aí fica só com 6 pontos, fica numa turma da metade para baixo da tabela, se distanciando mais e mais dos primeiros colocados, e nós já vamos para a 5ª rodada do Brasileirão na próxima rodada, e uma semana que tem também Libertadores, onde os jogos ficam mais puxados, onde a corda continua esticada, e tu tem que vencer, precisa vencer na próxima rodada do Brasileirão, que eu acredito que o Inter possa vencer, né? Eu só vou confirmar aqui o próximo jogo, o Juventude, se eu não estou enganado, né? Deixa eu confirmar aqui o próximo jogo do Internacional no Brasileirão, só um minuto, o próximo jogo do Internacional no Brasileirão é Juventude, isso mesmo, no Beira-Rio. Então, assim, tem que vencer, ficar ruim por questão de tabela. E é isso, tá? Eu acho que não tem muito, na verdade, o que acrescentar disso que eu falei. E alertas pro ano, porque não é o primeiro jogo. Muitos erros de hoje também aconteceram contra o Palmeiras. Não fazer gol,
desligado. Vamos lá, a gente quer aquele Inter do gauchão, né? O Inter querendo. Eu espero que o Roger consiga solucionar isso. Quero desejar a todos Ao longo desse domingo eu vou entrar aqui no canal vários cortes, tá? Dos vídeos de hoje. Eu postei vídeo do Barça mais cedo e esse vídeo aqui eu vou colocar, vai dar uns 6 shorts aí durante esse domingo. Mas eu quero desejar a todos um feliz domingo de Páscoa. Quero desejar a todos um domingo alegre, um domingo em família. Eu sei que esse ano caiu um grande feriadão, né? Esse ano coincidiu ali a segunda-feira, dia 21, com o feriado, né? Então tem gente que tá desde quinta de feriadão. Possivelmente muita gente foi viajar, talvez esteja voltando de viagem. Mas eu quero desejar a todos uma boa volta, um bom feriadão, uma boa continuação desse feriadão que temos aí. Um bom domingo de Páscoa, né? Comendo muito chocolate, sim, almoçando com a família, aproveitando essas coisas, mas lembrando, né, o objetivo desse feriado, né? Que Jesus ressuscitou, ele vive por nós, ele pagou o preço, ele sofreu por nós, mas ele está vivo, ele vive, e por isso nós podemos nos alegrar. Eu acredito nisso, e espero que tu acredite também que nós estamos aqui por causa dele, então que tu possa procurar este domingo também para refletir a fé. É isso aí, tá bom? Desejo a todos um alegre domingo de Páscoa. Valeu!